Ei, com dificuldade para fazer a sua estrutura de ganho? Ou, vamos falar a verdade, você nem sabe direito por onde começar? Então fica comigo no vídeo de hoje que vamos falar sobre estrutura de ganho, tudo que você precisa saber. Solta a vinheta aí, vamos lá! Fala pessoal, eu sou Josué Marins, esse aqui é o Som para a Sua Igreja e para quem me conhece sabe que eu trabalho aí ajudando igrejas a ter um som de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de ganho, o que é estrutura de ganho, como funciona, quais são os tipos de estrutura de ganho que você pode fazer. Mas antes pessoal, eu já queria te convidar para curtir esse vídeo aqui, compartilhar, ativar as notificações aí, o sininho das notificações, que isso sempre ajuda a gente aí a continuar produzindo conteúdo, beleza? Então, sem demora, vamos para o vídeo hoje. Estrutura de ganho. O que é estrutura de ganho? Como é que funciona? Qual é a importância que a estrutura de ganho tem? Se você deseja fazer uma mixagem de qualidade, de forma que você tenha a clareza de todos os elementos presentes ali, a estrutura de ganho, ela é muito importante, porque ela é quem vai fazer a compensação entre os diversos níveis. O que eu quero dizer com isso? Quando você está ali, né, de frente para a operação do dia, na sua mesa de som, você está trabalhando, na verdade, com uma série de informações diferentes. Você tem a sua mesa, seja lá qual for, e você tem uma série de canais ali com várias fontes sonoras. Cada fonte sonora dessa vai modular de um tipo, vai ter um tipo de modulação. Isso tem a ver com o sinal, a fonte do sinal, como ele está sendo produzido. Por exemplo, a maneira que o baterista toca a caixa vai produzir uma determinada modulação do sinal, diferente como, por exemplo, o que é produzido por um instrumento de corda, por exemplo, um violão, vamos dizer assim. Então, o violão vai te dar uma média de som diferente do que, por exemplo, a caixa da bateria vai te entregar. São modulações diferentes, porque são fontes sonoras diferentes. Cada uma vai produzir um som de uma determinada forma, beleza? Então, você tem várias fontes sonoras, vários canais com várias entradas ali recebendo informações diferentes. Isso é o começo do nosso desafio, porque a estrutura de ganho, ela vai estabelecer, o objetivo dela é que a gente estabeleça uma média entre todos os canais, e isso é o que mais desafiador, porque como eu acabei de falar aqui para vocês, cada fonte sonora tem uma característica e te dá uma média diferente. Por exemplo, uma caixa de som, ela tem uma variação de média, né, muito mais rápido, porque normalmente ela tem uma ação mais rápida. O cara bate, pá, então ela tem um disparo maior, tem um ataque bem rápido, na grande maioria das vezes, é uma característica de uma caixa de bateria, e pouca média, ou seja, claro, dependendo de como o baterista está tocando, você está tocando uma rufada de caixa, alguma coisa, mas de forma geral, você tem ali a execução feita, e a característica dela é esse ataque rápido e pouca média ali, que é um instrumento que reage dessa forma. Diferente, por exemplo, de um violão. O violão ele vai ter uma batida que tende a ter uma média mais constante em relação à pegada, a levada que o violão tem, com alguns picos, alguns ataques. A estrutura de ganho a gente vai tentar traduzir em relação à entrada de cada uma e estabelecer uma média de modulação. Você vai tentar de uma forma equiparar para que todas as fontes sonoras, dentro do possível, ela tenha a mesma média, claro, com as suas características e acentuações em cada canal, mas é o que a gente tenta fazer na estrutura de ganho dos canais quando a gente começa ali a abrir a nossa passagem de som. Uma vez isso estabelecido, a gente vai ter mais uniformidade
na produção do nosso som. Quando a gente abrir o som para o PA, a gente vai ter instrumentos com os seus níveis, ou seja, as suas médias. O som é modular, galera. A menos que você tenha um tom, um sinal, que ele tenha uma reprodução fixa, para quem conhece os tons de alinhamento, de equipamento, é um tom fixo, nenhum instrumento se comporta assim. Então ele vai ter uma média, uma variação, e aí você consegue estabelecer com a estrutura de ganho uma média entre isso, e isso vai dar uniformidade no nosso som. A grande desafio porque isso depende de várias coisas. Depende de músico para músico, de instrumento para instrumento. Por isso a importância de você fazer esse ajuste a cada passagem de som. Por isso a passagem de som ela é fundamental para a igreja. Eu já falei nas nossas redes, sempre falo isso quando eu abordo esse assunto. Você não pode deixar de fazer a sua estrutura de ganho dentro da sua passagem de som. Você tem uma banda na igreja, tem lá o Ministério de Louvor, você precisa passar som. A galera às vezes fala assim, mas já passou no outro culto. Precisa passar? Claro que precisa. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu, baterista, e ele falou assim, cara, mas não tem um jeito de a gente deixar tudo regulado e fixo. Eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você toca todos os domingos? Eu falei, quantos bateristas tem na sua igreja? Ele, só tem eu por agora. Eu falei, beleza, você toca todos os domingos com a mesma vontade, com a mesma pegada? Ele me respondeu assim, cara, tem dia que nem de uma música para outra eu não toco com a mesma vontade. Às vezes eu começo a tocar o meu set list com uma pegada e no final eu já estou cansado, dependendo de como o set list é. E eu falei, pois uma vez que você não consegue ter o mesmo nível de reprodução sempre, é por isso que a gente precisa sempre ajustar. Porque às vezes troca de um músico para o outro músico, às vezes você troca um instrumento, normalmente é isso, né? Por exemplo, um contrabaixista, se você tem mais de um baixista, a menos que tenha um contrabaixo da igreja, que vai acabar sendo menos uma variação no seu processo, mas se cada baixista tiver o seu contrabaixo, normalmente instrumentos diferentes têm níveis de saída diferentes. Então, às vezes tem um passivo, às vezes tem outro ativo, às vezes está usando algum pedal, algum boost, sim, para empurrar um pouco mais de sinal. Isso vai fazer com que a sua média, a entrada da sua mesa, já chegue uma modulação completamente diferente. Daí a necessidade de você fazer uma nova estrutura de ganho, não só para aquele canal, mas para todos os canais, porque aquele canal, aquela entrada daquela fonte sonora ali vai interagir com as outras fontes sonoras e as outras entradas da sua mesa. Então, basicamente, se você tem uma alteração, trocou um músico, trocou um instrumento ou trocou apenas de dia, a mesma banda, os mesmos instrumentos, você só trocou às vezes o set list, né? A música, o que a gente vai tocar hoje. Às vezes você veio de um culto jovem, que é normalmente, né, um culto mais pegado, um set list diferente, e aí você cai para uma reunião, por exemplo, de semana, para uma consagração, que normalmente tem um repertório diferenciado, né, salvo a realidade de cada igreja. Então, vai trocar as entradas ali, vai trocar a maneira, a sua estrutura de ganho, ela vai precisar ser refeita, porque você vai receber informações diferentes, ajustadas, vão precisar ser ajustadas, não que tudo seja completamente descartado, mas você tem a necessidade de fazer esse alinhamento, né, de fazer essa conferência daquilo que estava estabelecido, no mínimo. O que, se for algo que não apresente variação, é o melhor dos mundos, porque você ganha tempo, ganha otimização, beleza, não tem uma variação tão grande. Mas você não pode deixar de checar isso, não pode deixar de conferir isso, porque achando basicamente que não precisa e não tem importância. Não custa nada, pessoal. Se você for passar e tiver tudo ok, né, o que raramente acontece, mas tiver tudo reagindo da mesma forma,
vai ser uma conferência rápida e você não vai perder tanto tempo assim. Agora, normalmente não é isso que acontece. Como eu dei o exemplo aí, às vezes o músico tem dia que ele não está bem, às vezes não está com tanta vontade, às vezes chegou, está com problema, e ele não vai tocar da mesma maneira. Isso por si só já é um grande diferencial aí nas suas entradas ali, na sua estrutura de ganho. Esse tipo de estrutura de ganho, pessoal, que eu estou falando com vocês, eu chamo aí de estrutura de ganho das partes, né? Ou seja, você tem várias partes e você vai fazendo um ajuste das entradas, né, do nível e da média de sinal de cada entrada por instrumento. Agora, existe também um tipo de estrutura de ganho que a gente chama do todo. E esse é um pouquinho mais complexo, eu queria conversar também sobre ele com vocês. O que seria a estrutura de ganho do todo? Você tem vários, às vezes no seu sistema de sonorização, você tem vários tipos de equipamentos. Como assim, por exemplo, você tem a mesa de som, você tem o processador de áudio, você tem, às vezes, você pode trabalhar com máquinas de efeitos externos, equipamentos de áudio externos, às vezes gravadores, computadores, você tem os próprios amplificadores, mas vamos supor, vou dar um exemplo para vocês de um sistema simples, né, que a gente encontra muito nas igrejas ali. Você tem lá mesa de som, processador de áudio para fazer ali o crossover e você fazer os seus alinhamentos e tudo mais, amplificadores e caixas. O que seria a estrutura de ganho do todo? Cada equipamento desses que eu falei para vocês, ele tem um nível de entrada de sinal e um nível de saída de sinal. E qual que é o grande pulo do gato nesse tipo de estrutura de ganho? Esse é um tipo de estrutura de ganho que muitas das vezes a gente não leva em consideração. O que cada equipamento desse enxerga e emite, ou seja, o que ele recebe e o que ele entrega para os outros equipamentos que estão ligados no seu sistema. Isso é algo que é fundamental, porque, por exemplo, vamos supor que a minha mesa ela tenha um nível de saída, vou chutar qualquer número aqui, de 12 dB. Ela entrega 12 dB na saída master dela. Lembrando que mesa é um equipamento que tem vários tipos de saídas. Então, assim, a gente precisa saber o que ele oferece. Pode ser algo padrão, mas eu posso ter níveis diferentes para saídas diferentes na mesma mesa. Como é que eu sei? Como é que eu descubro isso? Manual ali e a gente conhecer bem o equipamento que está na nossa mão, galera. É por isso a importância da gente sempre ler o manual dos equipamentos e conhecer bem as características, as nuances dos equipamentos que estão na nossa mão. Isso vai fazer a diferença no somatório final do nosso sistema de som. Então você pega ali, ela tem aí 9 dB, e aí ela entrega 19 dB, e qual é o próximo equipamento na sequência? Aí eu tenho um processador de áudio ali embaixo que vai receber o canal. Se ele for um equipamento que na entrada dele ele tem ali menos de 19 dB, na recepção da entrada do equipamento, eu já estou entregando para ele um nível de saída, com o nível de saída da minha mesa maior do que aquele que ele recebe. Isso é um grande problema. Eu já estou entregando só eu não estou falando nem do que eu estou recebendo nos canais, eu estou falando só a característica natural. Minha mesa naturalmente ela já tem esse nível de saída. E o equipamento, na sequência, ele recebe um nível mais baixo. Então eu já entrego um volume, um nível de sinal mais alto. Então, se a minha estrutura de ganho nas partes ali, eu já não estou com ela proporcional, já não estou com todas as entradas alinhadas, né? Ou seja, tem instrumentos mais altos, instrumentos com picos e médias mais altos, eu já estou entregando de equipamento para equipamento um nível de saída maior, que pode se tornar maior ainda se a minha média lá dos canais de entrada, das partes, ela não foi bem feita. Então, eu já entrego algo potencialmente já saturando ou acima daquilo que o equipamento é capaz de receber, com
possibilidade de ficar pior ainda. Então, como é que eu preciso entender? Onde é que eu errei nesse processo? Eu errei nesse processo na hora de escolher os meus equipamentos. Né? Se eu escolhi os equipamentos, porque muitas das vezes eu chego nas igrejas e eu vejo os equipamentos que foram comprados assim, por achismo, foram comprados por gosto, foram comprados porque foi determinado por um terceiro, não foi o técnico da igreja que estudou, que viu esse alinhamento de todas essas informações. Né? E muita gente desconhece essa parte, a importância que você tem nessa cadeia de sinal. E às vezes você está com o som desalinhado, né? Porque você tem tanto uma estrutura de grandes partes como a estrutura do todo que não foi bem feita. Então eu vou sobrepondo. Hoje eu estava conversando com um amigo e a gente chegou ao consenso de que sistema de som, pessoal, é sempre um somatório de várias partes. São vários detalhes que vão se somando, característica após característica, ponto após ponto, e no final das contas você tem um problema maior, né? O som não está bom, o som está ruim, e a gente fica se perguntando, correndo de um lado para o outro, sem saber, mas na verdade é uma junção de várias coisas que vai fazer com que o seu som ele não renda, ele não tenha qualidade, ele não tenha precisão, e a gente vai simplesmente cair naquela situação, porque tem que trocar o som, e isso não é fórmula mágica, pessoal, não é comprar um equipamento novo. É claro, o equipamento novo ele sempre vai ter uma tendência a soar melhor. Mas se você não sabe trabalhar com o seu equipamento, você não sabe montar um sistema, ou pelo menos se certificar do sistema que você tem, se ele está completamente alinhado, se ele está entre as suas partes internas ali, os seus componentes eles estão bem alinhados, são equipamentos que são pensados, olha, eu vou trabalhar com esse tipo de mesa, ela tem esse nível de saída, e o equipamento na sequência ele trabalha ou próximo, ou junto ali, ou de preferência com um nível maior, porque eu nunca vou entregar de um equipamento para o outro um nível de sinal que já está acima daquilo que aquela entrada é preparada ali, é capacitada para receber. Então você vai estruturando isso, e isso junto com o somatório da estrutura de ganho das partes que você fez com todo o restante, né? E a gente está sempre conversando sobre isso aqui no canal, vai fazer com que o meu som ele vai render, o meu som ele vai soar de forma melhor. É um conjunto, e seja para os problemas e seja isso para a solução. Cada solução, cada medida nova que você implementa no teu sistema, na tua sonorização, nos seus equipamentos, ele vai somatizar para que o todo soe melhor. São pequenas mudanças que você vai propondo, pequenos pontos que você vai corrigindo. Um canal do teu multicabo que você faz a manutenção, um cabo de má qualidade que você utiliza, ou faz a manutenção do seu cabo também, a escolha do microfone ideal, o posicionamento do microfone, a utilização do microfone, a estrutura de ganho que você faz na entrada, o uso correto aí dos equalizadores, compressores, gates, efeitos, a regulagem ali dos parâmetros dos efeitos, conhecer os efeitos, a aplicação dos efeitos. Todos esses pontos vão somando, é claro, com os músicos de qualidade, com as músicas, o repertório certo. Esse somatório de coisas, seja para o bem, seja para o mal, é que vai fazer a diferença entre o som ele ter qualidade e ele não ter a qualidade. Eu já vi situações onde apenas com a estrutura de ganho bem feita,
você ter uma resposta completamente diferente, porque às vezes a gente fica muito viciado no processamento, não porque eu vou equalizar, não porque eu vou comprimir, não porque eu vou tocar efeito e é isso que vai fazer diferença no meu som. E às vezes, gente, mais ele é menos, né? Não sei se já ouviram essa frase, mas mais é menos. Eu tenho quanto menos eu faço, mais som eu tenho, mais qualidade eu tenho, porque eu mascaro menos o meu som ele soa com mais naturalidade, e soando com mais naturalidade, se ele na sua fonte ele tem já uma boa qualidade, a gente vai apenas fazendo pequenos ajustes e o equilíbrio, trazendo uniformidade, ou melhor, mantendo a uniformidade que muitas vezes ele já tem. Eu acredito que a gente precisa mudar a nossa concepção sobre o que é um som de qualidade mesmo. Não é a mesa de som, uma mesa de som, uma boa mesa de som, ela te ajuda, mas não é ela que vai fazer o teu som de qualidade, ter um som de qualidade. Não é o uso do processamento que vai fazer com que o teu som ele tenha qualidade, entupir de equalização, entupir de compressão, entupir de efeito. Não é isso. Existe técnica, compressões paralelas, usar os teus efeitos em estéreo, fazer estereofonização em instrumentos. Tudo isso vai ajudar a criar um preenchimento na hora da sua mixagem. Isso é legal, isso é muito bom a gente poder aprender e executar essas coisas, mas tudo parte de um princípio, uma base que ela é técnica, do conhecimento mais aprofundado. Não tem jeito, pessoal, tem que sentar, tem que estudar, tem que ler o manual dos equipamentos, entender os seus equipamentos, entender o seu sistema. Será que o seu sistema ele tá bem dimensionado? Você já fez uma avaliação aí das ligações do teu sistema, casamento de impedância? Será que os seus amplificadores eles estão bem dimensionados ali, em termos de potência para aquilo que você precisa? Será que a escolha dos microfones, a utilização do processo, você tem feito bate-papos periódicos com a galera da música sobre o uso das coisas? Às vezes eu vejo que às vezes tem alguns técnicos que têm um conhecimento técnico melhor, mas não se comunicam. E aí a gente já entra mais para a parte humana e ministerial do tudo aquilo que envolve o nosso trabalho. Entender que assim, eu preciso das pessoas, as pessoas precisam da nossa parte, e a gente está ali para fazer um somatório de tudo. Então, se você faz da forma certa, me ajuda na hora de eu fazer a minha mixagem, e a minha mixagem vai ajudar a expor melhor o fruto daquilo do que quem está ali no palco está reproduzindo. A gente precisa estar alinhado, a gente precisa conversar. Esse universo de igreja, ele é um universo que a gente não está lidando muitas das vezes com profissionais artistas, que eu me refiro assim. Então é uma galera que tem uma vida secular aí do trabalho, não vive da música, não vive do canto. Pode ter muito talento, mas não vive, às vezes não tem um conhecimento muito aprofundado sobre tudo isso, e a gente precisa compartilhar essas informações. A gente, como técnico, né, na igreja, a gente não pode, mas fulano não quer nem saber, e às vezes simplesmente ele não quer saber porque nunca chegou ninguém para falar com ele, para explicar para ele. Então eu te animo, te incentivo a ter essa troca de ideias, mas você como técnico precisa buscar dessas informações, porque também não tem como você trocar ideias sobre algo que você não conhece. É algo que precisa estar dentro da tua rotina, precisa estar no seu sangue. E quanto mais informação, mais aprendizado você tem condição de praticar mais e conversar, incluir as pessoas dentro do processo. É um processo que é vivenciado por todos ali na igreja, na administração, na música, na hora, e todo mundo precisa estar nessa mesma página. Bom, eu comecei falando sobre estrutura de ganho e acabei evoluindo no assunto, mas eu acredito muito, pessoal, que tudo isso
converge no mesmo sentido. A estrutura de ganho é interessante, né, a gente fazendo uma analogia, porque são várias fontes, né? São várias entradas ali que modulam de uma forma. E a gente tem que fazer uma média e que tudo soe dentro de um mesmo padrão estabelecido, dentro de um range ali, e para que isso soe de forma uniforme. Ficou meio redundante. E aí, galera, isso reflete um pouco sobre nós. Cada pessoa é um elemento ali, cada pessoa modula de um jeito, e a gente precisa achar o meio termo, né? Precisa achar esse equilíbrio entre as partes, para que a gente no todo venha ter o mesmo desempenho. Isso faz com que aquilo que a gente, né, o somatório dos nossos trabalhos, ele entregue algo mais consistente, sabe? Ele entregue algo mais peso, de mais uniformidade, de mais precisão. Eu queria trocar esse papo, essa ideia com vocês hoje. Não sei se foi muito claro, mas de verdade eu senti no meu coração, enquanto eu falava com vocês aqui, dentro daquilo que eu tinha preparado, da importância da gente ter essa uniformidade. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, curte aqui, deixa seu comentário, adoro ler os comentários de todo mundo. Compartilha aí com seu amigo aí do Ministério de Louvor e ative as notificações aqui para você receber mais conteúdos como esse. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.